Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre 7 erros fatais que você pode cometer ao desenvolver o seu artigo científico. São aqueles erros que, se você enviar para uma revista para submissão, certamente você será reprovado. Vamos lá? Bom, o primeiro é a questão da escolha da revista. Geralmente, as pessoas acham que tem que fazer o artigo antes para depois buscar uma revista para publicação. O que acontece? Cada revista tem uma equipe editorial que vai entender como certo um escopo específico, uma metodologia específica ou uma formatação específica, quantidade de páginas, número de caracteres, norma que a revista vai seguir. Então, cada revista tem sua peculiaridade. Se você fizer o artigo antes de escolher a revista, certamente você vai ter que fazer uma série de adequações e às vezes até reescrever o material se a revista que você escolheu depois não estiver na mesma ordem, na mesma sequência, na mesma linha do artigo que você fez. Então, eu aconselho que você primeiramente escolha a revista que você vai submeter para depois você fazer esses ajustes. Tá ok? E aí você vai desenvolver o artigo em cima daquele escopo da revista. Se a revista pede um artigo de 10 a 15 laudas, com formatação APA, existem revistas, inclusive, que têm a sequência dos tópicos que devem ser seguidos. Então, tome cuidado com isso. Se você não escolher a revista antes, certamente você pode cometer um erro e entrar aí numa fria e certamente será aprovado. Ou melhor, reprovado. Com relação ao problema, demonstre que seu material tem um motivo de existência. Um dos maiores problemas que nós temos notado ultimamente é a dificuldade do autor ou dos estudantes, do pesquisador, conseguir demonstrar para que serve aquele material. Qual é o problema que se colocou ou que se quer responder com a existência desse material. Isso é um problema muito grande, a falta de problema é um problema e pode fazer com que o seu artigo não tenha motivo de existência. Então, quando você pensar em desenvolver um estudo científico, seja um artigo, uma monografia, um TCC ou uma tese, comece pensando no problema. Para que esse trabalho existe? Qual o problema que ele se propõe a resolver? Qual a questão norteadora que vai fazer a condução do seu material? Então, todo material deve apresentar um problema, ou explícito, que a grande maioria a gente solicita que seja explícito, ou implícito, mas deve constar de maneira clara, que seja possível que o leitor, o editor, os professores pares que irão analisar o material consigam identificar o problema. A outra questão são os objetivos. Então, o seu material não pode ter um objetivo simplesmente porque você acha que é importante. Eu acho que é importante falar de desigualdade social. Você dificilmente vai conseguir fazer um material se você não tiver aquela questão norteadora que nós acabamos de falar. E os objetivos? Os objetivos, eles serão a forma com que você vai responder aquela questão. Então, não é uma coisa separada da outra. Muitas vezes, os autores pensam que é uma coisa separada. E aí, o problema, ele surge de uma determinada forma e os objetivos não respondem o problema. E aí, os professores pedem, puxa, mas não tem motivo de ser ou tá errado porque ele propõe um problema, mas uma outra forma de responder. Então, é exatamente isso que você tem que pensar, que o objetivo, ele é uma resposta ao problema. Aí você pode ter objetivos gerais e específicos, mas nem sempre todos têm que estar num artigo científico, tá? Geralmente você tem um objetivo, que é o objetivo geral, respondendo então ao problema que costuma fazer parte daquele escopo, principalmente na introdução dos materiais e no resumo. Especialmente no resumo, a questão problema, a questão norteadora e os objetivos ou o objetivo não pode faltar. Metodologia. Eu coloquei aqui, com exceção de algumas áreas, especialmente na área de humana, onde os artigos podem surgir sem metodologia, especialmente aqueles desenvolvidos através de revisão de literatura. O ideal é que a metodologia seja apresentada de forma sistemática. Então, pode acontecer, especialmente na área de humanas, que você vai coletando
recebe professora, está estudando um autor específico, e aí você faz um artigo de cunho discursivo, ele vai servir mais um artigo para discussão, para reflexão, ele vai servir um artigo de mais essa parte teórica mesmo, às vezes até revisão de conceitos, aonde você só precisa colocar no resumo que trata-se de um artigo baseado em revisão de literatura ou revisão bibliográfica. E aí você não precisa desenvolver o tópico de metodologia. Ou seja, como você fez, quais são os passos que você seguiu para produzir aquele material. Isso eu estou falando especialmente da área de humanas, onde isso é muito usado. Então, nesse caso, não precisa ter um tópico de metodologia. Já os outros materiais, especialmente aqueles materiais aplicados, necessitam observar a metodologia. E quando você fala de metodologia, se você está mexendo com seres humanos, entrevista, questões laboratoriais, aplicação de ferramentas, o ideal é que você passe esse material por um comitê de ética. Então, aqui no Brasil, quando a instituição não tem um comitê de ética, é enviado para a Plataforma Brasil. E aí, a Plataforma Brasil vai enviar a proposta ao comitê de ética mais perto aí de você. Então, se você vai aplicar esse estudo com seres humanos, é muito normal que as revistas peçam que esse estudo tenha passado pelo comitê de ética. Então, dê uma olhada na sua metodologia. Como eu falei, com exceção aos estudos de revisão bibliográfica, não aqueles de revisão sistemática nem bibliométrica. Estudo de revisão bibliográfica e a maioria das áreas de humanas. O restante, o ideal é que você tenha um tópico demonstrando a sua metodologia de forma sistematizada, passo a passo. Tá ok? O outro cuidado que você tem que ter, isso é um dos problemas maiores de reprovação de materiais científicos, é com relação ao resumo. Você deve escrever um resumo sistematizado, apresentando o contexto, os objetivos, a questão norteadora, a metodologia e os principais resultados. Esse resumo não deve passar de 250 a 350 caracteres, mais uma vez, dependendo da revista. Por que é importante esse resumo ser sistematizado desta forma? Porque é a forma que o leitor, ao se deparar com seu material, ele vai entender se serve ou não para a pesquisa dele. Lembre-se, ninguém deve escrever um artigo simplesmente por escrever ou por ego. Esse artigo, ele deve atender uma necessidade pública, ele deve atender um problema social, um interesse, uma reflexão, uma discussão e, portanto, deve promover quando os leitores forem pesquisar, a vontade de ler sobre o material. O resumo, então, ele é um respeito. Ele vai fazer com que o leitor, o pesquisador, decida ler ou não o seu material na íntegra. Por isso, é importantíssimo que tenha no resumo todas as informações. Eu vejo muito resumo que a pessoa começa a falar como se fosse uma introdução e termina falando dos objetivos do trabalho. É como se tentasse esconder do leitor o que ele vai encontrar lá. Na verdade, o resumo, ele tem que produzir todas as informações do que está no artigo. É uma questão de respeito. Tem professores que falam, não, você pode fazer o resumo livre. Mas se você levar em consideração que os pesquisadores vão procurar o seu material numa base de dados, vão investigar e comparar junto com outros artigos, é essencial que esse resumo possa oferecer essa informação, dando caráter de escolha ao leitor, se ele quer ou não continuar lendo o seu material. As referências. Então, outra questão importante é a forma de citação e fazer as referências. Cada revista vai dizer como deve ser a forma de citação, tanto no texto quanto as referências no final. A maioria das revistas não usa mais nota de rodapé por questão de sistema, usa autor-data. Mas, se você está falando autor-data de acordo com a BNT, por exemplo, essa forma de citação, no texto será autor-data em letra maiúscula. Se for em outras normas, como AMA ou APA, vai ser citação autor-data, só que em letra minúscula. E nas referências finais devem seguir as normas da revista. Então presta atenção, isso é bem importante, porque uma citação errada pode fazer o seu material ser reprovado, principalmente porque vai dar a impressão que você não leu as normas da revista. Bom, título. Dê uma olhada na revista como ela costuma aprovar
os títulos, como ela costuma conduzir o título. Geralmente, as revistas científicas prezam por títulos que já deixe claro para que veio. Então, que já expõe ali o seu objetivo. Outras revistas, poucas mais existem, preferem títulos que esconde, como, por exemplo, Conto da Carochinha. Daí coloca o que vai falar, brincadeiras e histórias no papel como ferramenta de alfabetização, por exemplo. Então, você pode perceber que isso é um título diferenciado, ele não fala o que o trabalho está fazendo. A maioria das revistas preferem títulos objetivos, que demonstre para o leitor quais são os objetivos que são ali desenvolvidos, para que o material serve. Alguns replicam a pergunta-problema, alguns replicam o objetivo geral. Então, dê uma olhada na revista, como está sendo aderido ali, como está sendo aceito os artigos, para que você não corra esse risco, tá ok? Bom, esse é o fim dos nossos 7 indicações ou 7 erros, né? Ou 7 dicas para você não errar na produção e na submissão do seu artigo científico. Não se esqueça de assinar nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e até a próxima!